Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Claene de Mello, né, minha amiga e uma das arquitetas mais importantes aí que eu conheço, né? E eu pedi para ela para dar uma entrevista para a gente, né, falando um pouco do trabalho dela, dando algumas dicas, né, que vocês possam estar usando no trabalho de vocês, possam estar usando na decoração da casa de vocês. Né? Para quem não conhece a Claene, né, eu vou pedir para ela se apresentar um pouco aqui, dizer o teu tempo que tu tem de trabalho, a área que tu atua, né? Quais os teus projetos mais desafiadores que tu já teve, assim, né? Eu te conheço, eu conheço teu trabalho, acompanho teu trabalho, talvez alguém que esteja assistindo também acompanhe teu trabalho, mas quem não te conhece, queria que tu te apresentasse um pouco, assim, falasse um pouquinho de ti. Tá joia. Primeiro, obrigada pela oportunidade, né? Eu me chamo Claene, eu tenho 29 anos de formada, mas já estou no mercado há mais tempo, quase que 30 e tantos anos, né? Trabalho com arquitetura de interiores aí esse tempo todo, tenho muitos trabalhos feitos com bastante audácia, eu diria, né? Eu acho que o trabalho de um profissional de arquitetura de interiores e até mesmo de design de interiores, ele precisa ter isso como característica básica, né? Ser um trabalho audacioso para a gente poder fazer valer a presença da gente, porque o comum a pessoa encontra em qualquer lugar. Então, eu acho que isso vale para qualquer trabalho, para qualquer atuação de mercado, que o comum todo mundo faz. O interessante é a gente se especializar, o interessante é a gente fazer um trabalho diferenciado, e eu acho que na nossa área, ser audaz é uma coisa bem interessante. Eu posso citar como exemplo, né, de uso, assim, de audácia no trabalho, é a questão do uso da cor que a gente estava conversando antes, que é o objeto que, né, da nossa conversa de hoje, que eu resolvi trazer para vocês, essa questão da cor, porque eu acho que ela é um elemento muito importante dentro do nosso trabalho da arquitetura de interiores. Eu queria te perguntar assim, porque eu já trabalhei bastante com móveis planejados e como a gente estava brincando aqui, né? Às vezes faz um projeto lindo, né? E o cliente não tem o conhecimento, ele vai lá e pinta a parede de uma cor que ele gosta, mas que não tem nada a ver com o projeto, né? Vai lá, né, pinta uma parede de laranja, Sim. ou pinta alguma coisa, alguma cor que já passou, não é mais uma tendência, né? Como é que tu faz com isso? Como é que tu trabalha escolhe as cores, essas nuances? Entendi. Assim, ó, Kleber, primeira coisa que eu queria dizer é que eu sou especialista em desenho de móveis, né? Eu fiz um curso técnico de decoração quando ainda no segundo grau, por isso que eu te disse que eu tenho mais de 30 anos de mercado, apesar de formado em arquitetura, eu tenho 29, por causa dessa questão, assim, de ter feito esse curso técnico. E lá, neste curso técnico que eu fiz, eu aprendi muito sobre essa questão da cor, e eu acho que a cor ele é um elemento muito importante na vida da gente, né? Porque eu acho que a cor, ela pode te alegrar ou te deprimir, dependendo da conexão que a cor tiver contigo mesmo, entendeu? Então, voltando à tua pergunta, né? Como que eu escolho, como que eu elejo a cor? Uma das primeiras coisas que eu faço, que eu acho que é bem importante da gente fazer, é lá no início do projeto, lá no começo, quando tu estiver concebendo o projeto, que tu já defina isso, que tu vai usar cor. Eu acho que isso tem que fazer parte do conceito do projeto, o uso da cor. E uma das coisas que eu acho importante, por exemplo, a gente está sendo contratado por uma pessoa, para essa pessoa ela quer um projeto diferenciado. Bom, a gente precisa primeiro entrar em contato, assim, se conectar, não é entrar em contato, oi, tudo bem, telefone, mas se conectar com a pessoa com essa conexão descobrir quais são as cores que essa pessoa tem como tendência básica, assim. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de preto, né? Eu me cuido porque se deixar, se bobear, eu tô sempre vestindo preto. Eu também. Mas mas a minha casa, ela foi preta uma vez, na verdade foi cinza uma vez. Porque eu descobri que o preto era pesado, então eu caminhei assim para os nuances do preto. Sim. E aí a minha casa era preto, branco e cinza, isso aí quando eu tinha lá pelos meus 30 anos mais ou menos. Durou uns 5 ou 6 anos esse tipo de decoração na minha casa e eu logo mudei. Porque nessa ocasião eu descobri que a cor também tem uma conexão muito com as tuas fases da vida. Então, quando eu tinha 30 anos, eu era cinza, com 35 eu já era colorida, com 40 eu era completamente colorida. E assim os anos vão passando. Mudando, exatamente, né? as nossas fases de vida vão mudando e conforme a fase vai mudando, a cor vai tendo uma outra conexão. Então, assim, voltando ao cliente, tu vai lá e descobre, o cara gosta de preto. Mas assim, o preto pode deixar pesado, pode deixar um pouco triste, pode deixar um pouco carregado. Então tu tenta descobrir através da forma como ele se veste, qual é uma outra cor que poderia
ter uma conexão com esse preto. Ou então usar uma ferramenta da internet, que a gente vai mostrar depois aqui pro pessoal essa ferramenta, aonde trata lá do disco de cores, esse que eu falei, que eu aprendi naquele curso técnico que eu fiz no 2º grau, que se chamava Técnico em Decoração de Interiores. E aí lá a gente estudou o disco de cores, no disco de cores a gente descobre quais são as cores análogas, as cores tríades, etc e tal. Naquela época eu me defini como uma profissional monocromática, que significa o quê? Eu elejo uma cor, tipo elegi o laranja, e esse laranja vai permear toda a decoração daquele ambiente. Então, por exemplo, no dormitório infantil, no tempo assim que eu me formei, era comum as meninas usarem rosa, os meninos usarem azul. Depois eu passei por uma outra fase de mães no mercado, em que elas não queriam mais essa coisinha rosinha, azulzinha, elas começaram a usar a mistura, assim, são as cores análogas, né? O rosa e o marrom, sabe? O azul e o verde. Então as mães começaram a compor desta forma. Hoje, as mães de agora, que estão as mulheres que estão engravidando, que estão lá entre os 25 e 35 anos, na maioria, não é regra, elas estão usando assim coisas mais cinzas, coisas mais atemporais, dormitórios mais quase adultos para as crianças, entendeu? Então, nesta época, quando eu estudei o disco de cores, eu descobri que a cor única, que a monocromia, me agradava muito. Então, eu acho que isso é um caminho, assim, para quem não tem ainda... Não errar. Exatamente, para quem não tem a ousadia, mas que não tem medo de usar cor, porque usar cor é isso, né? É não ter medo da cor e ousar. A pessoa tem a ousadia, ela não tem medo de usar a cor, mas ela não tem conhecimento. Então o ideal seria que ela andasse por essa seara, assim, da monocromia, para poder então chegar num resultado, porque a cor dentro de um ambiente, Kleber, ela tem uma conexão assim com cálculo. Quando tu concebe um projeto, tu tem que decidir que tu vai usar cor. É importante tu conhecer a pessoa para quem tu vai estar fazendo esse projeto, para não errar na escolha dessa cor e calcular assim, em que lugar que eu vou ter. Bom, eu vou fazer uma cabeceira de cama colorida, eu vou usar, sei lá, as paredes coloridas, a gente pode mostrar pro pessoal a minha casa, né? A gente está num ambiente onde eu trabalho, que é um ambiente de cores mais tênues, mais marfim, mais begezinho, mas sem muita personalidade, mas é o lugar em que a gente usa para criar. Aqui dentro a gente faz muitas criações. E como passam muitas pessoas aqui dentro, eu não posso ter uma cor que tenha conexão comigo e não com a minha equipe, porque daqui a pouquinho eu estou botando todo mundo. Eu estou influenciando porque a cor influencia muito, quem estuda cores sabe disso. Então depois a gente pode mostrar o restante do home office, onde tem lugares em que é de permanência transitória. A gente bota as fotos. E aí vocês vão perceber assim, o uso do azul intenso. Por quê? Porque ali é um lugar de permanência transitória para as outras pessoas, mas de permanência permanente é ótimo, né? Mas é de permanência permanente minha, aonde a cor tem essa relação bastante grande, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, assim, é descobrir a cor da pessoa, calcular o lugar que a gente vai usar a cor, planejar desde lá do começo do projeto. E outra coisa tá me falando também sobre de usar alguma coisa que a cor em algum local que tu consiga trocar fácil, né? Sim, que era aquilo que eu estava dizendo antes, exatamente, sobre a questão da idade. Por exemplo, como a cor tem uma conexão com as nossas fases da vida, então assim, a pessoa vai fazer, sei lá, como eu citei antes pra ti, um estofado. Aí a pessoa faz um estofado azul turquesa. Daqui a 5 anos a pessoa não gosta mais, e aí pra trocar o estofado ou trocar o pano, não são coisas baratas. Um sofá de 3 lugares para tu trocar um revestimento hoje, tu oscila entre 2, 3 mil, entendeu? E um sofá novo bom tá 6, 7 mil. Mas aí então a gente pode comprar um sofá mais barato, um sofá de 700, 800 reais, mas tu não gasta isso para trocar cor de parede. Tu não gasta 700, 800 reais para trocar cor de parede. Então o ideal realmente é fazer com que a cor seja pontuada. Se tu não tem muita grana para ficar trocando, se tu não quer investir muito, tu até tem, mas não quer investir, não vem ao caso, mas enfim, tu tem outras prioridades. Tu pode usar em locais pontuais, assim, como por exemplo, tecido de cortina, que é fácil de trocar, que é barato, almofadas, exatamente, objetos decorativos, caixas coloridas, engradados ou objetos de decoração. Vai dar o mesmo efeito. Vai dar. Mas com custo bem quase menor. O mesmo efeito, mas com valor agregado menor. Principalmente porque também os objetos decorativos, eles mudam muito de fase. Tem épocas que a gente gosta mais de coisa de vidro, tem épocas que a gente gosta mais de coisa de madeira, porque a gente cansa das coisas dentro de casa. E todo santo dia entrar dentro de casa e olhar aquele vaso azul, pode chegar uma hora que quero mais esse vaso azul, entendeu? Aí tu dá de presente, vende, sei lá. Eu vendi muito móvel planejado, tinha uma época que se fazia muito portinha amarela, né?
Sim. As pessoas adoravam cortina amarela. Hoje em dia não gostam mais, tem um monte de gente que pede pra trocar. mas é eu um ainda custo assim... alto pra trocar, né? Mas ainda assim, se tu for analisar que se a pessoa fizer, por exemplo, uma cozinha em laca verde bandeira, Tá, pior. exatamente, ou se a pessoa fizer uma cozinha em melamínico cinza e botar as portas em verde bandeira, para ela vai sair muito mais em conta daqui a 4, 5 anos. Sim. Trocar essas portas verde bandeira por uma porta, sei lá, cinza ou branca, entendeu, Kleber? Isso também é possível, sabe? Então, o que eu acho? Eu acho que a cor precisa entrar lá no conceito do projeto. Porque no momento que a cor entra lá no conceito, a gente faz a escolha correta da aplicação desta cor para que a pessoa não cometa erros ou equívocos ou que ela faça coisas que depois ela vai ficar difícil, não que ela se arrependa. Ela até pode se arrepender, mas ela pode não se arrepender, mas depois lá adiante ela vai ter que trocar e aí vai dar uma mão de obra do caramba. Como por exemplo aqui em casa, eu elegi o azul turquesa, aqui no meu home office, né? Eu elegi o azul turquesa, coloquei o azul turquesa nas paredes, na pintura e agora para tirar eu preciso trocar tudo. Eu preciso lixar as paredes, eu preciso passar massa corrida, eu preciso dar selador. Então, não que eu queira, tá, gente? Porque eu adoro, mas faz de conta que eu quisesse, eu teria um trabalho muito maior em fazer isso. Por isso que eu falo a questão de eleger uma cor. Eu vou mostrar aqui nesse site, que é uma ferramenta que a gente usa muito aqui no escritório, para ter assim uma legitimação daquele disco de cores que está gravado dentro da gente, mas como eu falei para vocês antes, como eu sou uma pessoa que trabalha muito em cima de monocromia, fica fácil, né? Porque então tu pega o laranja e tu vai lá por todos os nuances que o laranja pode apresentar e com cuidado, porque o laranja, quando ele vai clareando, ele vai ficando tipo salmão, o vermelho vai ficando rosa, então essas coisas, para quem não tem conhecimento, esse site é uma grande ferramenta para a pessoa poder realmente usar. Então, assim, ó, quando a gente fala de cores análogas, por exemplo, né? Tu pega, anota ali, ó, pessoal, color.adobe.com/pt, porque tá em português, né? Porque esse site depois eu envio para eles o link. Tu envia o link, tá. Então daí vai ficar mais fácil para lidar. Então, por exemplo, eu quero fazer um dormitório de menina, adolescente e que ela gosta do tom rosa. Então, aqui com isso, cores análogas. Rosa, lilás e alguns nuances de azul. Aí abaixo fica aparecendo as cores análogas. Bom, se eu vou na monocromia e eu pego esta mesma menina que quer um dormitório em tom de rosa, eu vou ter então vários nuances que o rosa pode ter. Ele passeia pelo cor de uva, ele passeia pelo roxo. Então, para quem nunca fez e nunca estudou cores, eu vou falar uma coisa que é importante, assim, mas para quem já tem conhecimento vai ficar meio redundante. É mais ou menos que nem a gente pegar têmpera e ir colocando branco dentro ou ir colocando preto. Isso é uma coisa bem fácil. Esse site economiza esse trabalho que a gente fazia no tempo de estudante. Sim. Pegar a cor lá, o azul, botando branco, tu vai encontrando os tons mais claros, e botando preto, os tons mais escuros, e misturando cores, então vão chegando, né? Por exemplo, o roxo é uma mistura do vermelho com o azul, então ele chega no roxo, então que são as cores tríades, que seria a próxima lâmina, né? Então, por exemplo, se eu ainda vou eleger o rosa como a cor desta menina que eu disse que ela quer, né, uma adolescente, por exemplo, eu vou saber que eu posso trabalhar com essas coisas todas bem coloridas. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma menina de, sei lá, 4 anos de idade, por exemplo, eu vou usar cores análogas para o ambiente dela. Se eu vou trabalhar com uma menina um pouco mais velha, 8, 10 anos, eu posso usar as cores monocromáticas. Se eu vou trabalhar com uma menina mais adolescente, eu posso então trabalhar com as cores tríades, porque ela entra com outras cores, entende? Elas são mais audazes, assim. Tem também as cores complementares, então, se eu tô no rosa, o complementar do rosa é o azul. Se eu vou pro azul, o verde, desculpa. O rosa, a cor complementar é verde. Se eu for pro azul, a cor complementar é o ocre e o amarelo. O que significam cores complementares, né? Que o ocre ou o amarelo tiram um pouco da frieza do azul. Se eu vou para o rosa, a cor complementar dela é o verde, porque o verde tira um pouco do calor do rosa. E assim a gente vai girando, ó. Fica bem fácil. Isso a gente vê bem na moda, né? Porque o homem hoje usa muito azul com caramelo. Com caramelo. Que é exatamente isso. Sim, o pessoal de moda também tem, ó. E aí tu pode perceber, ó, aquilo que eu estava dizendo dos nuances, né? Se a pessoa não quer, não tem tanto atrevimento e acha que o seu cliente não vai curtir essa coisa meio muito colorida, a pessoa pode trazer, ó,
o mouse para dentro e ele vai dando nuances, ó. Então assim, ó, eu tenho o azul, que é o básico, e os nuances em cores complementares. O mesmo vale para as cores tríades, ó. Eu posso aumentar ou diminuir a intensidade, conforme eu quero. No monocromático, a mesmíssima coisa. Eu posso ter lá, ó, o marrom, e conforme eu vou chegando para a borda, ele vai ficando vermelho, ele vai ficando magenta, ele vai ficando... E mais para o centro, ele vai reduzindo as cores, ele vai ficando mais um nuance begezinho, rosadinho, né, onde entra até um cinza rosado, né, para poder fazer essa complementação, né. Nas cores compostas a mesma coisa, né, dá para girar, olha, todos os compostos que são dentro de uma mesma cor. No caso de sombras, então, seria a cor básica e as suas sombras, então ela vai trazer sempre uma cor mais escura e que, como eu disse antes, se a pessoa não quer trabalhar com tanta ousadia ou se a pessoa gosta do vermelho, mas acha exagerado usar muito vermelho, tu pode trazer para cá e tu vai chegando em tons mais marrons, rosados, entendeu? Então é legal, é um negócio bem bacana, sabe? E o personalizado, então, é a maneira como tu coloca. Tu pode definir o que tu quer, ó. Tu pode simplesmente eleger o amarelo ou o ocre. O ano passado a gente fez um moodboard num trabalho, eu e a Gabriela Ordai, lá na Casa Cor, e a gente usou isso. Nosso moodboard era o ocre, né, o cor de whisky que a gente estava usando, e nós definimos então quais são os outros tons que a gente queria completar. Então a gente foi lá pro verde, escureceu o verde, clareou, então enfim a gente trabalhou em cima desse moodboard. Então existem vários outros sites, Kleber, de internet, que podem possibilitar a pessoa de... Esse aqui a gente recomenda porque é um que a gente sabe que ele é bem acadêmico, né? Então para quem está começando a usar essa questão da cor, para poder ser audaz, para poder inovar, para trazer mais cor, né? Que dizem cor é vida, né? Cor é alegria. Então quem quiser trazer esse tipo de trabalho, esse tipo de traço no seu trabalho, pode contar com esse site, que ele é bem importante, e com outros estudos sobre cores. A psicologia das cores está aí para a gente saber, né? Tem gente que fala que o laranja é uma cor de pensamento, de intelecto, o vermelho é cor de ação. Então tem várias explicações a respeito da psicologia das cores, assim, a respeito da significância que a cor tem para cada pessoa. Por isso que eu disse antes, Kleber, que a cor ela tem uma relação muito íntima com as fases que tu está vivendo. Então a fase que tu está vivendo tem uma cor, ela tem uma cor que ela representa aquilo ali, e isso depende da psicologia das coisas. Que eu, né, te ofereço esse brinde para mais tarde a gente falar sobre a psicologia das cores, a significância que a cor tem para cada um de nós nas nossas diversas fases da vida. Então tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, né? Você deve ter gostado da Claine, eu gosto muito dela, é muito divertida. Querida, obrigada. Até muito séria nesse vídeo, né? Normalmente ela é muito mais espontânea, né? Não, na verdade é que eu acho que eu tô assim com uma incumbência de passar para vocês um conhecimento, e é importante que eu fique séria para vocês entendam que isso é sério mesmo, entendeu? Eu não tô brincando. Tá certo. Espero que vocês tenham gostado, como eu disse, depois a gente, se vocês gostaram, né, do vídeo, gostaram do conteúdo que ela passou, digam aqui nos comentários aqui, né, falem o que vocês acharam. E a gente prepara um outro vídeo mais, sim, né, com mais informações, com mais conteúdo, mais conforme denso. o pessoal vai Mas foi dizendo, só um tira-gosto, né? Isso foi só uma demonstração do que pra vocês entenderem. Do nosso conhecimento. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostariam mais de saber. Numa dessas a gente apronta um outro material para vocês com mais conteúdo. Obrigada. Obrigado, Kiki. Obrigada, Cleber.